pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos que envolvem a saúde mental ou o transtorno mental, né? Quando a gente fala em saúde mental, nós estamos falando num processo de equilíbrio da nossa mente, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental faz parte da saúde como um todo, né? E é a ausência de doença, ou seja, é o equilíbrio da mente. Mas quando a gente fala em transtorno mental, né, no adoecimento da mente, nós nos deparamos com o preconceito. Infelizmente, ainda em pleno século XXI, nós temos preconceito sobre as pessoas que são portadoras de transtorno mental. Nós temos muitos mitos que envolvem o transtorno mental, até para o próprio portador do transtorno. Vocês não pensem que o portador do transtorno mental, ele consegue entender a doença. Não, ele também tem vergonha de ser um portador de transtorno mental, ele tem preconceito contra a sua própria doença por não entender algumas situações. Então, alguns mitos que a gente vê dentro do consultório, conversando com as pessoas, né, no próprio SUS onde eu trabalho. Um dos primeiros mitos o transtorno mental é para sempre, ele não tem cura. Não, isso não é uma verdade. Qualquer pessoa ela pode desenvolver um transtorno mental em qualquer momento da vida, por qualquer situação. Seja porque o organismo dela tem aquela tendência de apresentar um transtorno mental e na vida dela aconteceu algum gatilho e esse gatilho desenvolveu aquele transtorno naquele momento, seja por uma situação que ela vivenciou, traumática, algo nesse sentido que desencadeou um transtorno mental. Nós temos pessoas que são portadoras de transtorno mental desde crianças, né? Que aí nós estamos falando de um outro patamar. Mas o transtorno mental, sim, ele pode ser tratado e a pessoa pode ser curada do transtorno mental. Isso não significa que ela não vai desenvolver um outro transtorno mental mais à frente. Assim como a gente desenvolve, por exemplo, uma infecção em alguma parte do corpo e a gente trata, não significa que para frente no nosso desenvolvimento a gente não vai poder ter uma outra infecção. Assim são os transtornos mentais. Outra pergunta, assim, outras questões que a gente vê que a pessoa portadora do transtorno mental, ela não pode trabalhar. Ela pode trabalhar, ela pode ter uma vida normal. O portador de transtorno mental, ele pode mandar currículo, ele pode buscar um emprego no mercado de trabalho. Claro, se a pessoa já tem uma tendência maior a ser depressiva, né? Se ela tem uma bipolaridade, por exemplo, ela tem que sempre observar a sua saúde mental. Ela tem que estar sempre com as orientações médicas em dia, com as orientações psicológicas em dia. E por que eu digo as orientações médicas e psicológicas? Porque tem gente que começa um tratamento e abandona. Abandona a medicação, abandona a terapia, abandona o psiquiatra e aí o que acontece? Quando esse transtorno se manifesta de novo, ele se manifesta muito pior. Ele vem muito mais forte pela falta de tratamento do primeiro, pela abstinência das medicações e pelo próprio transtorno que não foi muito bem tratado, que não foi curado. Então, todo procedimento que a gente faz para chegar até a cura de um transtorno tem que ser via tratamento sério, tratamento correto, um tratamento aonde a pessoa se ajuda, onde ela vai na terapia, onde ela vai ao médico, onde ela toma as medicações de forma correta. Então, tem cura, pode trabalhar, mas sempre tem que fazer o tratamento de forma correta. Outra coisa que perguntam muito, né, se o desvio de conduta ele é um transtorno mental. Uma coisa é transtorno mental, outra coisa é um desvio de caráter, um desvio de conduta. Quando a gente tem um desvio de personalidade, nós não estamos falando de um transtorno mental. Nós estamos falando de um desvio, né, de um processo que faz parte da personalidade da pessoa e que tem que ser ajustado de acordo com as normas sociais. Outra questão que eu vejo muito é sobre o preconceito, né? O preconceito com o portador do transtorno mental. Nós só vamos
mudar este olhar quando o próprio portador de transtorno mental se aceitar, quando ele não tiver preconceito contra a sua doença. E quando é que ele tem preconceito com a doença? Quando ele não aceita que ele pode estar doente e ele não aceita buscar uma ajuda. Ele disse, eu não tenho depressão, comigo isso não funciona, isso é frescura, isso é bobagem, eu não sou louco. Essa palavra a gente ouve milhões de vezes, né? O transtorno mental não é loucura. É um sofrimento mental. O cérebro, ele faz parte do corpo e assim como o corpo adoece, em algum momento o cérebro também adoece. E se adoece, precisa ser tratado. Então, o transtorno mental, ele tem cura, ele tem tratamento, a pessoa pode trabalhar, pode levar uma vida normal, é diferente de desvio de conduta e de caráter e não tem que ter preconceito nenhum. A pessoa com transtorno mental, ela deve ser aceita na sociedade, é um direito dela, mas primeiro ela tem que se aceitar. Até a próxima, pessoal!